Fala galerinha do canal Humanas.com, sejam todos bem-vindos. Estou de volta, hein? É um prazer estar com vocês novamente. Desejo a todos um feliz 2020 com muita paz, muita saúde e muito sucesso para todo mundo. Estamos de volta, tem muita novidade no nosso canal, tem muita coisa boa, tem muita videoaula, tem muita entrevista que vai rolar. Fique atento, avisa geral aí que o canal está de volta, o canal está no ar, tá bom? Depois dessa pausa aí das festas de final de ano, está de volta com força total, beleza? Vem comigo. E no primeiro assunto de hoje, galera, eu vou falar sobre a atualidade. Que é assunto que está na atualidade, que está em foco, que está aí sendo comentado constantemente. Qual é? A relação, né? A relação que já vem tão estremecida entre Estados Unidos e Irã, ou Irã e Estados Unidos, e assim por diante, e vice-versa. É uma relação aí que vem sendo contestada, né? Que vem sendo debatida pelos grandes líderes mundiais. Então, eu citei aqui, separei, aliás, né, 10 tópicos para poder discutir com vocês. Vou citar um por um, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários, podem postar nos comentários, que eu vou estar comentando, respondendo lá para vocês também. A gente pode até criar um debate e assim por diante, tá bom? Então, fica comigo aí. Logo no início, é uma relação de amor e ódio, né? Eles não eram tão amigos e inimigos como são hoje. E sim, já havia uma relação de amizade lá no início, em 1935, século XIX, início do século XX. Existia assim uma amizade, né? uma relação amigável entre Estados Unidos e Irã. Até porque, até 1935, tá? O Irã ele era a Pérsia. Depois de uma configuração territorial, uma mudança territorial, ele passou a ser chamado de Irã. Mas aí que entra a relação amigável com os Estados Unidos. De que forma? Durante aquele período, a Rússia e o Reino Unido eram países que dominavam um território, tinham um grande poder sobre o território iraniano. E o povo até então iraniano, ele contestava essa força russa, tá? Força russa, e também a força do Reino Unido em seu país e seu território. Para eles era só apenas para explorar, né? E não estavam errados, né, gente? Então a gente acaba levando em consideração que eles solicitaram que os Estados Unidos intervissem, que eles entrassem em ação para que o Irã não ficasse na mão da Rússia e do Reino Unido, perdão. E em um segundo tópico, gente, eu falo sobre a nacionalização do petróleo. O que isso quer dizer? Durante a nacionalização do petróleo, a gente tem um primeiro-ministro, e isso em 1951. Vou dizer aqui, o Mohamed Mossadegh. Ele até então é primeiro-ministro e ele vem com a intenção logo de nacionalizar o petróleo. Lembrando que o Irã ele é riquíssimo, tá? Riquíssimo em petróleo. Lembrando que o petróleo é um recurso natural não renovável. Ele não se renova, uma hora vai acabar. Então, olha só, o Irã é riquíssimo, não é à toa que outras potências passam a ficar de olho no território iraniano. E aí, até então, 6 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a nacionalização do petróleo. Lembrando que vários grupos, vários movimentos já eram contra, tá, a expansão imperialista, já era contra a expansão dos europeus perante o território iraniano. Tá? Vamos ficar atento a isso aí. E já em terceiro tópico, já passa a ocorrer um golpe. Né? Qual é o golpe? O fim da amizade. Agências americanas, agências de inteligências americanas acabam atuando em um golpe, tá, contra Mohamed Mossadegh, acabando que destituindo ele. E todos os parlamentares que foram eleitos durante a eleição foram também destituídos do seu cargo, perderam poder. Então aí o Irã acaba perdendo forças e quem assume o comando do Irã? Estados Unidos. Aí ele acaba assumindo com Pahlavi. Pahlavi acaba entrando e sendo marionete de quem? Dos Estados Unidos, né, gente? Olha só. Em um quarto tópico, eu entro aqui com a Revolução Islâmica e o fim da lua de mel. Pahlavi não conseguiu levar tudo ao pé da letra, né? Até então ele veio com uma modernização iraniana. Eu vou citar um dos exemplos aqui dessa modernização que os homens foram obrigados a usar roupas ocidentais, tá? E as mulheres desencorajadas a usar o véu, coisa que é muito latente, né? Muito forte isso no Irã. E eles podem até orar juntos, coisa que é uma das regras que não pode dentro do islamismo, tá? Uma regra islâmica, então isso é proibido. Então Pahlavi já chegou mudando isso aí. E aí
Entra a Revolução Islâmica, que é o quarto tópico que eu falo para vocês, e o fim dessa lua de mel entre Estados Unidos e Irã. De que forma isso acontece? Movimentos de esquerda, movimentos estudantis, galera. Olha só, organizações islâmicas foram contra a Pahlavi, foram contra os Estados Unidos, acusando aí dele ser apenas uma marionete, né? Fazer o que o governo americano na época, o que os Estados Unidos pedia, Pahlavi ia lá e fazia também no Irã. Então, coisa que para eles isso era errado, não poderia ser feito dessa forma. Então aí já começa uma grande crise, já começa a gerar um grande conflito, tá? Em 16 de janeiro de 79, Pahlavi acaba sendo obrigado a deixar o Irã junto com a sua família. E ele parte para o exílio no Egito. Aí acaba a relação, acaba o amor, acaba a amizade com os Estados Unidos. Em um quinto tópico, eu entro na invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Tá? A Embaixada dos Estados Unidos foi invadida. Por quem? Por um grupo de estudantes, galera. Olha só, foi em 4 de novembro de 79, tá? Foram 52 funcionários refém. Olha só, 444 dias de sequestro. Só foram liberados depois que houve a eleição, né, que Ronald Reagan assumiu a presidência americana. Um dia após ele assumir a presidência, os estudantes liberaram os reféns que estavam presos na embaixada americana em Teherã. Em um sexto tópico, eu falo sobre a guerra do Iraque. De que forma? O Iraque, na época governado pelo Saddam Hussein, ele viu o Irã fragilizado. Então, até aí, ele começa a atacar o Irã, a querer tomar o seu território, a querer ter um poder maior. Lembrando, uma grande questão aí, o petróleo. Tá? Fique atento quanto a isso aí. Após isso aí, há o escândalo Irã-Contras. De que forma? Olha só, galera, os Estados Unidos ajudou o Iraque, ajudou Saddam Hussein, tá? Que depois, posteriormente, foi deposto pelos Estados Unidos, já é um caso mais recente. Os Estados Unidos ajudou o Iraque a atacar o Irã, e por trás, os Estados Unidos também vendia armamento, vendeu um grande arsenal bélico para o Irã, para que ele contra-atacasse, tivesse forças para contra-atacar os Estados Unidos. Olha só, isso aí ficou conhecido como o escândalo Irã-Contras, tá? Em um oitavo tópico, eu falo sobre a derrubada de avião dos passageiros iranianos, tá? Um voo que ia de Irã para Dubai, tá? Nos Emirados Árabes, e 274 passageiros, mais 16 tripulantes morreram. Os Estados Unidos disseram que foi por engano. Eles pensavam que era um avião militar. Olha só, galera, que engano, hein? Engano feio dos Estados Unidos. E já em um nono tópico, eu falo sobre o acordo nuclear. Mas antes de falar do acordo nuclear, o Irã, ele também, voltando ao tópico passado, ele apoia grupos vizinhos ao seu território. De que forma? Na Síria e no sul do Líbano, ele apoia o Hezbollah. No Iêmen, os rebeldes Houthis. E na Palestina, o Hamas. Então, grupos terroristas, tá? Que causam atentados aí no mundo todo. Então, não é à toa que, não vou dizer que os Estados Unidos é santinho, né? Não é. Irã também não é. Então, aí causando um grande conflito mundial, uma grande crise geopolítica entre os países e assim por diante. E dentro do acordo nuclear do nono tópico, eu falo para vocês que Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha, tá, fecharam um acordo com o Irã para que ele não desenvolvesse armas nucleares. Lembrando, armas nucleares com enriquecimento de urânio, e aí não fazer com que o Irã conseguisse uma arma de destruição em massa. Em contrapartida, a ONU iria suspender as sanções administrativas que foram postas ao Irã. Lembrando que quem está ali por trás da ONU é o próprio Estados Unidos, né, gente? Então vamos ficar atento quanto a isso aí. Pura geopolítica. E no último tópico que eu passo para vocês, eu falo aí sobre os Estados Unidos, que recentemente Donald Trump matou o general iraniano Qasem Soleimani, tá, o general iraniano, que era um grande líder militar dentro do Irã e ao mesmo tempo foi enterrado como mártir, né? Até um busto foi construído em sua homenagem. Então o povo iraniano idolatrava o Qasem Soleimani. Então muito complicada essa relação de amor e ódio Estados Unidos e Irã,
e que ocasionou aí a morte do Qasem Soleimani. Lembrando que a partir daí você tem um estopim para uma possível terceira guerra mundial. Será que vai ocorrer uma terceira guerra mundial? Né? Isso é algo que a gente possa discutir para os próximos capítulos, próximas videoaulas que venham a ocorrer ainda por aí. E o Irã foi lá e revidou os Estados Unidos também. Atacou as bases militares americanas que ficam no Iraque. Só que até então, não houve, segundo a imprensa, não houve relatos de feridos nem mortos. Foi apenas para assustar. Será? Será que foi isso mesmo? Será que o Irã errou o alvo? Né? Fica essa questão aí, essa grande incógnita no ar, galera. E mais recentemente, o Irã derrubou até então, né, um avião com mais de 170 passageiros que ia de Teherã, no Irã, a Kiev, Ucrânia. Também houve um possível engano dizendo que era um avião militar e que não poderia estar no espaço aéreo iraniano. Um outro equívoco aí, galera. Então, a grande preocupação aí é do que pode vir a acontecer ainda daqui adiante. Uma possível terceira guerra mundial? Eu, particularmente, eu discordo, até porque eu não vejo o Irã com força suficiente, força bélica, para atacar os Estados Unidos. Porém, abre aspas aí, você tem a Rússia apoiando o Irã. Né? Então, pode ser que as duas, somando forças, podem ter forças suficientes para atacar os Estados Unidos. E assim vice-versa, galera. Então a geopolítica ela é impressionante, né? Essa questão mundial, essa questão política, essa questão de conflitos, questão de território, a busca cada vez mais pelo poder. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, Irã versus Estados Unidos versus Irã, coloca nos comentários, posta lá que eu vou estar te ajudando, vou estar respondendo para você, a gente vai estar discutindo, debatendo sobre esse assunto, beleza? É um assunto muito amplo, muito extenso, só que você já sabe que a nossa marca registrada é o vídeo aí de 5, 10, 15 minutos no máximo, para que você possa entender o conteúdo. Qualquer dúvida, pode jogar lá nos comentários que eu vou te ajudar, eu vou responder. E não esqueça, inscreva-se, curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu like, deixe o seu dislike também, caso não tenha gostado. Coloque lá no comentário por que você não gostou. Beleza, galera? Tamo junto, hein? Abraços!